Uma vez me falaram que conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando os nossos ídolos, né? Então, na adolescência, a gente tem ali uma banda, depois a gente vai passando ali por um ator, por uma atriz, por um artista, entra pra faculdade, a gente começa a observar alguns teóricos e coisas assim. E a entrevista de hoje é algo que reflete muito isso. O nosso entrevistado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Hélio José Guilhardi. Então, se você vai estudar análise do comportamento, principalmente as produções no Brasil, em algum momento você vai se deparar com esse nome aí, que é uma das pessoas que se preocuparam em tornar a análise do comportamento acessível, principalmente no contexto clínico. Essa é uma entrevista feita em parceria com um amigo meu, pessoal, analista de comportamento raiz. Vocês sabem que eu sou um analista de comportamento meio Nutella ali, né? Eu gosto muito, admiro muito, estudo muito, meu mestrado é sobre essa abordagem, né, dentro dessa perspectiva teórica, mas como eu ministro aula de terapia cognitivo-comportamental, tenho os cursos de terapia cognitivo-comportamental e a terapia cognitivo-comportamental também abrange os conhecimentos da análise do comportamento, né, recebem muito bem, mas em geral, esse meu amigo que é analista mesmo, behaviorista radical skinneriano, nós entramos com essa parceria aí, ele entrevistou com exclusividade Hélio José Guilhardi e um bate-papo assim bem interativo dentro de uma pauta que nós escolhemos, né? E com certeza vai ser uma experiência. Hélio José Guilhardi é uma das pessoas que você cruza e é impossível você sair do mesmo jeito depois de conhecer, porque os conhecimentos, a forma com que ele pratica, a forma com que ele dissipa o conhecimento lá no Instituto de Terapias por Consciência e Reforçamento lá em Campinas, é uma das pessoas excepcionais aí no nosso Brasil. Então, com vocês, sem mais delongas, né? Hélio José Guilhardi, entrevista exclusiva aqui no nosso canal de Psicologia e Tecnologia. A gente se vê, até já! Muito bem, Hélio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E nós temos ouvido, e os dados estão indicando isso, que em 2050 a população brasileira vai estar envelhecido, ou seja, nós vamos estar com uma população com uma maioria acima dos 60 anos. Como é que a análise do comportamento, a psicologia, ela pode se preparar para essa nova demanda? Quais são as competências que nós devemos estar atentos para essa nova demanda? É uma pergunta bastante complexa, porque vamos considerar a população de 60, 70 anos hoje. A população de 70, 60, essa faixa mais velha hoje, ela foi influenciada por um mundo, ela foi, vamos dizer, desenvolvida num mundo onde os critérios de valores, os critérios afetivos, as relações entre as pessoas estavam dentro de certos parâmetros. Que Baum chamava de uma sociedade em oposição à líquida, eu diria uma sociedade sólida, né? Então, mentir não pode, ser desonesto não pode, existem regras éticas. Quando um diretor entra em sala de aula, você se levanta, o professor é uma autoridade na sala de aula, você deixa na calçada que uma pessoa de idade ocupe o canto da parede e não da calçada, você se levanta dentro de um ônibus e dá lugar para o mais velho, assim por diante, né? E esses valores, eles eram colocados como valores indiscutíveis, sólidos. Então, você pode imaginar que uma pessoa com 5, com 15 e com 60 anos desta geração é uma comunidade que ela tem uma linha em que você pode prever o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar como psicólogo numa instituição que acolhe pessoas de idade, o que era uma coisa muito fácil. Era fácil em termos conceituais, porque fazer sempre é mais difícil do que conceituar, isso é óbvio, né? Mas se você fosse, por exemplo, um psicólogo vamos dizer, de uma instituição que acolhe e cuida de idosos, você tinha algumas regras muito claras. Primeiro, ele se sentia sozinho.
Por quê? Porque ele viveu sempre em família. Ele tinha expectativa de ser visitado pelos filhos, porque isso era uma retribuição do que ele deu para os filhos e os filhos dariam para ele. Então você sabia exatamente o que era amedrontador, o que era aversivo para ele. Então a sua presença tinha um significado extraordinário, porque você ocupava o papel do filho, você ocupava o papel de um parente, você era uma microfamília com ele. E se você programasse isto, você também conseguiria que os outros de idade interagissem, porque eles tinham valores comuns. Uma coisa que o velho adorava fazer, e ainda há remanescentes desta geração, é falar do passado. Porque o passado para ele foi um passado de conquistas, foi um passado de desbravamentos, foi um passado de vitórias, de muita luta, etc. Então, se você pegasse e ficasse ouvindo o que ele tem para falar, nossa, era em si uma terapia. Você não precisava tirá-lo desse mundo, porque ele, nesse diálogo, ele saía desse mundo e ia para um outro mundo. Eram raras as fotografias. Então, a pessoa decorava a fotografia. Ela olhava a fotografia, aqui é meu pai, olha, ele tinha barba, olha aqui, eu era nenê no colo da minha avó, minha tia. Então, as fotos eram raras e como coisa rara se torna preciosa. A pessoa, a existência do passado estava resumida em poucas cópias de diferentes fotografias. Eu estou me alongando para mostrar. Hoje o mundo mudou. Hoje é o individualismo. A presença não é importante. A gente verifica, por exemplo, numa festa de jovens, um jovem do lado de lá, você está numa festa, ele está digitando, ele está mandando uma mensagem, mas ele não está curtindo a festa. Não, você está enganado, ele está mandando uma mensagem para outro que está no mesmo lugar e está um pouco mais distante, não é? Então, as comunicações são imediatas. No passado, receber uma carta era um privilégio, era uma festa, porque alguém escreveu para você há 10, 15 dias atrás e chegou hoje. E você ia encontrar os relatos, porque o telefone não era um meio de comunicação fácil. Interurbano demorava horas. Passa para o telefonista, olha, pois não, então o senhor falará de Campinas para São Paulo daqui 2 horas, nós completaremos a ligação, coisas desse tipo, né? Notícias importantes para o telégrafo. Como é que era o telégrafo? Mínimo de palavra fica mais barato. Papai morreu. E estava informado, e você ficava sabendo, isso era o que era rápido. Aí eu escrevia a carta, respondia mais 15 dias para ir, quando não se perdiam as cartas e tal, para voltar. Então a carta era era uma coisa, né? Pois bem, no mundo de hoje, a comunicação é imediata. Você manda a resposta, às vezes estou conversando aqui, se tocar meu celular, eu já olho para o celular, mas como eu estou gravando, eu não posso atender o celular. Mas meu reflexo é olhar para o celular e se distraiu de uma mexida no celular, eu olho quem me mandou a mensagem, de uma pequena... Quer dizer, é um imediatismo. Já não se manda, nós já não somos coordenados por valores sólidos, e tanto que o Baum chama de uma sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? O líquido, ele tem o formato do vaso que o contém. Com isso quer dizer o quê? Que variando o contexto, o meu comportamento muda. Eu posso ser verdadeiro, eu posso não ser verdadeiro, eu posso ser leal, posso ser desleal, eu posso, em suma, ter ética, não ter ética, dependendo do contexto. E sou considerado um cara assim vivo, criativo, corajoso. Bom, então nesse sentido, se não há valores sólidos, o que há de sólido é o individualismo e levar vantagem. Esse é o primeiro ponto. O que é sólido? O sensorial. Então, nesse sentido, o que é o sensorial sensível? O sensorial é o que me toca. Então, por exemplo, um som chegando no meu ouvido provoca uma reação. Eu estou ouvindo, é uma reação sensorial. Agora, se esta música, este som, é de uma quinta sinfonia de Beethoven, se ela é, na verdade, um samba de raízes, ela me provoca emoções que vão além da sensorialidade.
Então, quando, por exemplo, uma música sertaneja de raiz, ela fala da roça, ela fala da terra, ela fala da árvore, ela fala da lua, ela fala do amor não correspondido, do amor correspondido, etc. Mas com poesia. Você pega, por exemplo, músicas do Chico Buarque, eu pego ele, podia pegar Noel Rosa, podia pegar outro, vocês se transportam para uma outra realidade. Então existe sensibilidade. Qual a diferença de sensorialidade e sensibilidade? Sensorialidade é o que toca. Então, por exemplo, sensorialidade é se eu tocar a mão de uma parceira e eu tiver um erotismo, se eu olhar para alguma parte dela mais erotizante para mim, uma pequena visão do seio, eu tenho um desejo, isso é sensorial. Agora, se esta pessoa é significativa para mim, a sensorialidade vai para o carinho, vai para o amor, vai para o respeito. Então é uma coisa muito mais intensa e muito mais abstrata. Então as pessoas hoje, elas preferem, por exemplo, vou mostrar um exemplo de sensorialidade, elas preferem, por exemplo, escrever uma mensagem do que ouvir a voz pelo celular. Elas preferem mandar uma mensagem que sentar do lado e bater um papo. A música é tão alta que a música invade. Quais são os sucessos hoje no cinema? Batalhas, movimentos, não é muito importante a história, não é muito importante a ética, não é muito importante os valores, é a mudança rápida, a agitação e tal, né? Bom, então agora eu pergunto, quando esse pessoal ficar velho, como é que eles vão lidar com essa percepção e com esta adoção que eles fizeram do mundo? Daqui 50 anos, 2050, não são 50, mas 30 anos, essa população vai estar mais envelhecida, egoísta, individualista, imediatista. Imagine um velho, jovem de hoje, com 60, 70, 80 anos, com dor. Como que ela vai tratar o enfermeiro que vai cuidar dela? Como que ela vai cuidar da tolerância da dor? Porque ela é só sensorial para o prazer, não para o que é ruim, não. Ela não tem suportabilidade. É claro que até lá deverá ter remédios para atender essa população com redução imediata de dor. O imediatismo. O imediatismo vai prevalecer. E se tiver dois, um vai brigar com o outro porque quer ser o primeiro. E vai protestar porque ser segundo já é ser deixado de lado. Então, nesse sentido, eu já não vejo como muito clara a realidade do idoso e o trabalho do psicólogo lá, porque vai trabalhar com uma população moldada no individualismo, então ele não tem ligação com nada. Por exemplo, o avô deixava um relógio, ele fazia um esforço de comprar um relógio, que para ele era muito importante, porque custou muito ele comprar aquele relógio, e disse: meu filho, quando eu morrer vai ser seu. E o filho dizia assim: quando eu morrer vai ser do meu neto. Essa ligação com o objeto se estendia também a pessoas. Quando meu pai morrer, eu vou sofrer a falta dele. Agora, o relógio é jogado fora. Se você mostrar um relógio desses para uma pessoa dessa, pô, essa velharia. Mas essa velharia é a história de uma família. É como o seu avô via as horas, ponteiro se movimentando, etc. Você tem que dar corda, no relógio ele parava. Então, hoje, o jovem, ele joga fora o relógio. Trocar uma bateria pode ser mais caro do que comprar o relógio bonito de diferentes cores. Então, o que eu não crio vínculo com os objetos, eu não crio vínculo também com as pessoas. Então, eu não tenho memória. Eu preciso de novidade, de agitação. Então, eu estou entendendo que também os psicólogos vão aprender com as gerações que eles cuidarem, como nós aprendemos a lidar com as gerações que nós cuidamos. Agora, para mim é muito difícil prever. O que eu consigo prever é mudanças muito radicais, né?
Então, a gente podia imaginar agora uma casa de idosos com altíssima tecnologia. A pessoa aperta um botão, ela fica na cama mais confortável, televisão tamanho da parede inteira, com uma imagem tão real, é como se estivesse na natureza, né? E eu acho que o velho não terá saudades de pessoas, ele sentirá falta de estimulação. Então podemos ter aparelhos que façam ruídos os mais absurdos possível para nós, mas que para ele vai ser uma melodia, serão as músicas da época. Então eu acho que a tecnologia pode suprir e criar uma entidade para idosos absolutamente tecnológica, completamente tecnológica, e com muitos remédios que causem redução de dor. E vai mudar o conceito também. Eu não quero viver muito, eu quero viver intensa e gostosamente o que for possível. Viver muito desaparece, então deverá haver remédios que reduzam a dor imediatamente, não importa efeitos colaterais, desde que os efeitos colaterais não sejam imediatos. Então ele vai morrer completamente turbinado, completamente invadido por quimioterápicos, que vai fazer com que ele sofra menos. Né? E também, eu acho que ele não vai estar preocupado em ver o passado, porque não tem vínculos fortes com o passado. Mas também, tem milhares de fotografias, tem milhares de vídeos que ele pode ver e se recompor com o passado. Mas eu acho que ele não vai estar interessado. Haverá empresas que venderão vídeos, se na época forem vídeos, atualizados para aquilo, fortes emoções, sensorial. Talvez o vídeo seja algo tão diferente como assim, ele põe a mão e ele sente vibrações, ele sente emoções, emoções corporais, né? Então eu acho que fica difícil prever, mas com certeza a psicologia não será a mesma. A psicologia será povoada de recursos tecnológicos que visem duas coisas: agradar imediatamente e reduzir o sofrimento. Mas e a solidão? Solidão é um problema de uma sociedade que valoriza a companhia. Se não valorizar a companhia, a solidão desaparece como um problema. Eu perco um ser amado. Eu perco um ser amado tem importância quando eu amo alguém. E perder esse alguém implica que eu fiquei sem sentido. Então, o verbo perder também vai perder o sentido. Eu troco. Eu não sinto saudade do relógio, eu troco por um novo. E hoje já se fala, já se tem tantos, né? Você pode namorar pela internet, fazer sexo pela internet sem nunca ter visto a pessoa. É uma solução. Você pode ter bonecas infláveis, homens infláveis, penas infláveis, que também satisfarão os desejos sensoriais. Você não vai sentir falta. Então, já alguns filmes, né? O filme Ela, por exemplo, ele se apaixona por uma voz. E essa voz, ela vai se reprogramando em função de informações que ele passa. E cada coisa que ele passa, o gravador reprograma, e a voz já vai incorporando o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, a voz vira rapidinho uma companhia perfeita, porque já prevê o que ele pensa, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele prefere. E é uma voz. E ele ama a voz, porque a voz faz bem. Bom, eu estou me prolongando muito, mas mostrando um quadro futurista que eu acho solucionável. Porém, lamentavelmente, não é o nosso mundo. Eu não acho que nós deveríamos pensar numa vida mais longa e querer viver 150 anos, porque você não vai gostar da vida daqui a 150 anos.